Paz e graça, irmãos. Quem não me conhece, meu nome é Heber, eu sou um pecador. E eu estou aqui aprendendo com os irmãos e com as irmãs a ser um adorador. Esse é o nosso objetivo. Eu não quero mais ser um pecador. Eu quero me libertar dos meus pecados, das minhas culpas, das minhas mazelas, das minhas imperfeições e ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Durante muito tempo na minha vida, eu imaginei que esse processo era, vou usar a palavra místico. Eu orava, dormia e levantava menos pecador e mais santo. Mas não foi assim. Por alguma razão que eu desconheço, Deus não age desse jeito. Ele prefere que eu e você convivamos cada vez mais perto um do outro, para que eu ajude você e você me ajude a sermos santos. É para isso que existe a igreja. Se não, cada vez que alguém se arrependesse e se convertesse, sabe o que aconteceria? O mesmo que aconteceu com Enoque. Ele seria zum! Já se converteu, abandonou o pecado, abandonou o mundo, o que ele vai ficar fazendo aqui no mundo? Vai para o céu, uai. Mas não é assim, né? Só com Enoque que foi. Ele quer que eu e você fiquemos aqui, enfrentando o mundo e nos ajudando mutuamente. É isso que fazemos aqui. Amém? Amém. Nós vamos ler o texto de Provérbios, capítulo número 2. Até o versículo número 10. Provérbios, bem no meio da Bíblia, né? Logo depois do livro de Salmos. Capítulo número 2, os 10 primeiros versículos. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Mais uma vez, Senhor, pedimos a tua intervenção. Tu tens recebido o nosso louvor, nossas ofertas, nossa adoração, mas agora queremos fazer sossegar o nosso coração para ouvir-te falar. Que o Senhor nos instrua pela tua palavra e que o teu Espírito nos dê o poder e a capacidade para modificar a nossa vida, a fim de praticar aquilo que aprenderemos hoje. No nome do Senhor Jesus, o nosso Mestre. Amém. O moto da nossa igreja durante esse ano é conhecer os caminhos de Deus, as veredas de Deus. E o texto menciona, no versículo número 9, né? Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Portanto, os caminhos de Deus incluem justiça, juízo e equidade. Algumas palavras caem em desuso. Nós estamos usando a Nova Almeida atualizada. Se você olhar o texto da Almeida Revista e Atualizada, usa termos mais antigos ainda. E a Revista e Corrigida, a versão predileta da minha esposa, é mais antiga ainda. Palavras vão caindo em desuso, né?
Eu me lembro de ser pastor de uma igreja em que nós enviamos um jovem para ser missionário. Na verdade, ele era um estagiário de missões e ele foi à Venezuela. Na época em que a coisa ainda era possível chegar até lá, né? E ele mandou um e-mail pedindo víveres para as pessoas de lá. 2/3 da igreja não sabiam o que eram víveres, né? Alimento, né? Roupa básica. Víveres é aquilo que é o básico para a vida, né? O texto fala de equidade, outra palavra que a gente não usa mais, né? Equidade é o contrário de iniquidade. Heber, ajudou bastante. Iniquidade, a gente tem pelo menos uma noção, né? Algo que está errado, né? Equidade tem a ver com aquilo que está certo, mas está certo em termos de equilíbrio. Por isso que tem o mesmo prefixo, equilíbrio, equidistante, né? Equidade é o ponto onde nós nos encontramos no meio dos extremos, fugindo dos extremos. E equilíbrio é algo extremamente importante para a vida saudável. Não existe vida saudável sem equilíbrio. Nós usamos essa palavra para nos referir à maneira de andar. Se alguém fica desequilibrado por algum uso de entorpecente ou de álcool, ele não consegue andar direito. Lembra do teste de fazer o 4, né? Quando alguém desconfia que o outro não está sóbrio, faz o 4 aí, né? Por quê? Porque quem não está sóbrio perde o equilíbrio. Aliás, a Bíblia fala, no Novo Testamento, muito sobre a necessidade de sermos sóbrios. O texto de Provérbios que nós acabamos de ler fala muito de sabedoria, entendimento, conhecimento, né? Sobriedade, seriedade, e termina no trecho que lemos falando da importância da equidade, do equilíbrio, de agirmos ou de trilharmos o caminho que Deus nos propõe com entendimento, com sabedoria. Mas, como eu disse antes de lermos o texto, muitos de nós, assim como eu, temos a noção de que estas coisas Deus confere sobrenaturalmente. Tá? Eu não sei por que Deus não concorda comigo. Eu tenho tão boas ideias. Não, é sério, eu não estou sendo irônico, não. Eu estou falando sério. Né? Eu acho que Deus perde muito em não me ouvir. E não ouvir os meus conselhos. Né? Eu tenho certeza que eu poderia ajudá-lo muito na tarefa de governar o universo. E eu não estou sendo irônico, eu estou falando sério. É verdade. Mas ele não dá a menor bola para a minha opinião. Né? Eu acho que seria muito mais prático e muito mais rápido Deus simplesmente ouvir a minha oração. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. A Bíblia não fala que Deus dá sabedoria a quem pede? É só pedir que ele dá. Tiago fala isso escancaradamente. Né? Pede que Deus vai dar. Eu peço. Na minha opinião, ele deveria me abençoar enquanto eu estou dormindo. E eu recebo sabedoria por osmose, a partir do travesseiro. Né? Aliás, Davi fala em consultar o travesseiro. Então, o travesseiro faz parte dos instrumentos de Deus. Né? Aí eu recebo aquela sabedoria e levanto cheio de entendimento. Não seria muito mais simples? Muito mais fácil? Muito melhor? Mas não, Deus não faz isso. O que ele faz? Olha o texto. Primeiro, se você aceitar as minhas palavras, começa um monte de ses, ou seja, a gente aprende na escola que o se é uma partícula do condicional. Para que eu receba a sabedoria, entendimento e inteligência, eu tenho que satisfazer um monte de condições. E a primeira condição que o texto coloca é aceitar as minhas palavras. Ou seja, Deus está dizendo, Weber, fica na tua. Quem entende de universo, de sabedoria e de poder, sou eu. Então, guarde suas opiniões para você, né?
e que eu sei o que eu estou fazendo. Você que tem que aceitar minhas palavras. Não sou eu que tenho que ouvir a sua opinião. Você aceita as minhas palavras. Eu tenho que aceitar as palavras. E mais, guardar no coração os mandamentos. Ou seja, outra condição, aceitar a palavra e colocar os mandamentos no coração. Aliás, Jesus, para piorar, vai dizer que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos no coração. Tiago, ou João, acho que é João, ele fala, filhinhos, João, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Nem Deus aceita as nossas declarações de amor. Elas precisam ser corroboradas, outra palavra antiga, né? Corroboradas, comprovadas por ações. E qual a ação que Deus pede? Mandamento no coração, ou seja, cumprir os mandamentos de Deus. Mas, e se você, outro C, né, der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento? Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Mas, Senhor, é o que eu estou fazendo. O Senhor ouviu minha oração? Eu estou pedindo sabedoria. O Senhor fala, eu tenho que pedir. Estou pedindo, está escrito aqui. Gritar por entendimento. Aí ele fala, se buscar, verso 4, a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então, não é só pedir, não é só orar, não é só clamar, não é só suplicar, não é só falar, não. Como é que se busca prata e tesouro escondido? Cavando, suando, se esforçando. A outra versão fala buscar diligentemente, outra palavra antiga. Né? O que é buscar diligentemente? Com esforço. É preciso que você se empenhe, outra palavra antiga. Né? Empenho. Uma vez eu tive um chefe que demitiu uma moça porque teve greve do ônibus, né? E ela não foi trabalhar. Aí eu falei, mas Robson, teve greve do ônibus. Ela não se empenhou em vir, não houve empenho dela. Se ela tivesse se empenhado e não tivesse conseguido, tudo bem, mas ela não se empenhou, usou a greve como desculpa. Foi a última vez que eu ouvi a palavra empenho na minha vida, isso tem muitos anos. Ora, o que Deus está dizendo é que Ele está disposto a dar entendimento, inteligência, conhecimento, sabedoria, desde que eu aceite as recomendações dele, cumpra os seus mandamentos amando-o e me empenhe por conseguir aquilo que ele promete dar. Em outras palavras, para usar um termo também antigo, né? Uma expressão antiga, Deus não vai nos dar essas coisas de mão beijada. Não. É preciso que nos esforcemos para consegui-las. Só que a promessa é grande. Verso número 5. Então você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Mas Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Em outras palavras, irmãos, Deus está nos pedindo duas coisas básicas, além da oração. Submissão, submeter-se a Deus, né? Submissão é a primeira delas. Deus quer que você seja obediente a Ele. E a segunda, coerência. Coerência. Aquilo que você aprender de Deus, você vai pôr, vai adequar o seu caminho, a sua vida, àquilo que você aprender de Deus. Submissão e coerência. O jovem de qualidade que procurou Jesus, que eu sempre digo, e eu digo
falando de mim, né? Sou pastor de uma igreja, tenho moças na igreja, moças casadouras, como se falava no tempo da minha avó, né? Chega um moço desse, Senhor, cumpro os mandamentos desde a minha mocidade, todos eles. Uau! Eu já vou pensar em 3 ou 4 moças que podiam, né, arranjar esse maridão. Isso é uma dádiva do céu, é resposta de oração. Olha só que moço bacana, crente, querendo a salvação, cumpre a vontade de Deus, obedece os mandamentos. Legal, melhor impossível. Tá joia. Aí Jesus diz, que bacana. Pratique isso. Vou te dar um mandamento só. Confie em mim. Você vai ter um tesouro no céu. Se desfaça dos seus tesouros aqui na terra para que você tenha tempo, condição, liberdade para me seguir. Ele não fez isso. Ele não fez isso. O partidão partiu. Vamos embora. O que faltava nele? Obediência? Conhecimento da vontade de Deus? Não, ele tinha. Coerência. Ele não estava disposto a viver de acordo com aquilo que ele dizia crer. Se Jesus era o Senhor, ele tinha que obedecer a Jesus. Mas ele não quis. Ele preferiu se estribar no seu próprio entendimento. É por isso que o capítulo número 3, o próximo capítulo de Provérbios, começa falando, não te estribes no teu próprio entendimento, teme ao Senhor. Essa é a recomendação que a palavra de Deus dá. E ele termina esse trecho falando sobre equidade. Equidade, como eu já mencionei, é algo semelhante a equilíbrio, uma justiça, né, uma retidão equilibrada. Aí você talvez pergunte, mas por que isso é importante? Nós temos na história da igreja e do mundo 2 realidades extremamente perigosas, tanto é que estão nos extremos, né? De um lado você tem o fanatismo. Há muitos crentes ou adeptos de outros tipos de fé que são fanáticos. O melhor exemplo que a gente tem são os árabes fanáticos, né? Os homens-bomba, né? Que cometem atrocidades mundo afora, em nome da fé. Né? Você tem o pessoal lá uma religião esquisita lá do Japão, que explodiu uma bomba no metrô de Tóquio, né? Em nome da fé. O fanatismo sempre é ruim. E há fanáticos cristãos evangélicos. Não pense... Nós somos presbiterianos, então a nossa fama é bem, digamos assim, amena, né? É mais tranquila, nós somos mais sossegados e tal. Mas existe, inclusive, igrejas presbiterianas, chamadas de avivadas, que passaram por um período de fanatismo grande, severo, pesado, né? Eu mesmo experimentei, ouvi um pouco disso, né? Estava comentando com a irmã Célia e o irmão Williams, no dia que eu almocei na casa deles, né, sobre um curso que eles fizeram e eu também fiz, né, com a doutora Neuza Itioca. Um curso, entre outras coisas, ligado à batalha espiritual. E eu tive pessoas que eu conheci, inclusive alunos meus, que se envolveram com esse tipo de doutrina e ficaram fanáticos. Fanáticos. Um deles precisou ser internado num hospício. Perdeu completamente o juízo, né? Ficou... Tudo bem, provavelmente ele já era doente antes, mas ninguém via, né? Aí quando ele se envolveu com esse tipo de coisa, ele enxergava demônio em tudo quanto era coisa, né? Obras de arte, né? Alguém chamava ele para orar, ele era de uma família abastada, então outras famílias abastadas enfrentavam problemas e tal, ouviam dizer que, né, ele sabia fazer a oração que expulsava os demônios, levava ele para cá, ele quebrava os quadros, as obras de arte, rasgava, porque tudo tinha demônio atrás, né? Resultado, acabou internado, está lá até hoje. Fanatismo é destrutivo. Destrutivo.
Jesus, quando fala da fama de João Batista, para os fariseus, João Batista era um fanático, né? Era uma espécie de gente esquisitona em nome da fé. Deus não quer que nenhum de nós seja fanático. Jesus não era fanático. Ele participava de festas, ele comia com pecadores, ele tomava vinho, né? Todo mundo criticava. Ele não era um fanático, ele era uma pessoa equilibrada. Do outro extremo, do outro lado, você tem o niilismo, muito em moda nos dias de hoje, né? Na verdade, o niilismo é o chão ou o subsolo onde está o alicerce da cultura ocidental que nós enfrentamos hoje. O que é o niilismo? Nihil, em latim, significa nada, né? Então, o niilismo é a ideia de que nada faz sentido, nada é lógico, nada é, na verdade, real, tudo é ilusão e tudo é relativo, não existe verdade, não existe absoluto, não existe nada que seja palpavelmente concreto e definitivo. O eterno, de jeito nenhum. Tudo é fluido, né? Os relacionamentos são fluidos, as convicções são fluidas, tudo depende da conveniência. Esse é o niilismo. Outro extremo, que é um absurdo. Eu acho, tem um texto de um pregador famoso, né? Em que ele fala assim, é engraçado, né? Todo relativista de hoje põe tudo em relatividade, mas se ele estiver dirigindo o carro dele e o farol estiver vermelho, ou ele passa porque é relativo, ou ele para. Então, veja a falta de coerência, né? Deus espera que sejamos coerentes. Então, o relativismo, o niilismo, eles só existem para destruir aquilo que é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda verdade, ela se centraliza em Jesus. O apóstolo Paulo explora isso numa das suas cartas, uma questão doutrinária, né? Pelo menos em duas delas, uma delas é Colossenses, onde ele diz que tudo que existe de concreto, de real, gira em torno de Jesus, e Jesus é que dá sentido e lógica a todas as coisas que existem, né? O apóstolo João usa no seu evangelho a palavra logos, né, que deu origem à nossa palavra lógica, que era o conceito grego do princípio que normatiza e dá sentido a todas as coisas. E Jesus é esse ser que, por ser a verdade, dá sentido a todas as coisas. Então, tanto o fanatismo quanto o niilismo são extremos a serem absolutamente evitados. Deus não quer nenhum niilista, lógico, né? O niilista não acredita nem em Deus, não acredita nem nele mesmo. Já encontrei pessoas que diziam, eu não sei nem se eu existo. É sério, não, falava sério. Eu posso ser simplesmente uma ilusão. Eu posso estar, na verdade, sonhando que eu exista. Mas, no fundo, na verdade, eu não existo. Né? Então, esse é o niilismo. E o fanático, também Deus não quer fanáticos. Deus não precisa de fanáticos. Jesus convocou um dos apóstolos, ele era um fanático, né? Simão, o Zelote. Os zelotes eram fanáticos do judaísmo. Eram os representantes dos homens-bomba daquela época lá, em nome da fé hebraica, da fé judaica. E só por capricho, porque Deus é brasileiro e mineiro, botou o Simão Zelote ao lado do ex-cobrador de impostos Levi, Mateus. Eles tiveram que conviver 3 anos e meio juntos. Inimigos mortais. Um zelote jurava, na sua cerimônia de ordenação, a matar um cobrador de impostos por ano. E ele teve que conviver com Mateus 3 anos e meio, em absoluta paz, porque Jesus é, entre outras coisas, o príncipe da paz. Veja, Deus não quer nem fanáticos, nem niilistas. Então, o que é que Deus quer?
Deus quer gente equilibrada. Equilibrada, inclusive, nas crenças bíblicas. Nós, cristãos evangélicos, somos acusados pelos ímpios de termos, e às vezes até por outros cristãos de origem católica, de sermos idólatras da Bíblia. Né? Tem um teólogo que fala que os protestantes aboliram o papado, mas colocaram no lugar do Papa um livro, a Bíblia. Não é mentira, é verdade, é isso mesmo. A palavra de Deus é a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Agora, isso não significa que a gente vai ler a Bíblia de forma fanatizada. É preciso entender a palavra de Deus com equilíbrio, com discernimento, com inteligência. É para isso que a igreja existe. Né? É para isso que nós nos reunimos em escola dominical, por exemplo, para estudarmos, discutirmos, avaliarmos, ponderarmos, debatermos a respeito do que a Bíblia diz, para que nós alcancemos o conhecimento sábio e equilibrado do que as Escrituras dizem. Agora você vai entender por que eu comecei falando que Deus não concorda comigo. Ele podia fazer isso misticamente, magicamente. Eu durmo e acordo iluminado com a verdade. Deus não faz isso. Não faz. Comigo, não. De vez em quando ele faz em alguma pessoa ou algum lugar onde não haja os instrumentos que Deus quer usar, chamada igreja, comunhão, comunidade. Já aconteceu, inclusive entrevistei um ex-hindu, né, que absolutamente sozinho, isolado, né, no mundo hindu, chegou à conclusão de que aqueles deuses todos eram maus, e ele não queria mais aqueles deuses, e ele precisava do Deus bom. E ele começou a orar, né, sem saber para quem, em busca do Deus bom, e Jesus apareceu para ele. E depois o encaminhou, adivinha para quem? Para uma igreja, para ele ser devidamente educado, né, e aprender as doutrinas bíblicas. Ele está vivo até hoje. Enfim, o livro dele, ele escreveu um livro chamado A Morte do Guru. Né? A Morte do Guru. Muito, muito interessante. Pois bem, Deus quer que eu e você nos edifiquemos mutuamente à luz das suas Escrituras e que saibamos lidar com as promessas de Deus de forma equilibrada. Deus cuida de nós. Deus cuida dos passarinhos, né? E cada vez que eu ouço um passarinho cantando, eu lembro que Jesus falou, Deus sabe o nome desse passarinho, ele não cai se Deus não deixar, e eu sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Eu cuido de você também. Né? Mas os passarinhos caem. O fato de Jesus ter dito que nenhum cai sem o conhecimento do Pai, não implica em que nenhum caia. Cai. E coisas ruins acontecem com pessoas. Existem criancinhas que são abusadas, e a gente sabe disso. A gente boa que sofre abundantemente. O texto de Tiago, que nós estamos estudando na escola dominical, fala, né, está alguém entre vós sofrendo? Então, crente sofre. Acontece tragédia com gente de Deus? Acontece. E aí? E as promessas? Né? E o Salmo 91? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Só que um monte de crente morre de doença infecciosa. Já mencionei aqui boa parte dos missionários que trouxeram o evangelho para o Brasil, incluindo o Simonton, o fundador do presbiterianismo no Brasil, perderam esposa, filhos e às vezes a própria vida com doenças. E eu fico indagando, Senhor, mas qual que é a tua lógica? O sujeito sai lá do primeiro mundo para trazer o evangelho para essa terra onde o evangelho não existia, e ele fica doente, e perde gente, e morre. Como é que eu lido com isso? Como é que eu trabalho essa questão? Ou a Bíblia é mentirosa, ou eu não estou tendo discernimento do que as doutrinas realmente ensinam. É aí que há a necessidade do equilíbrio, da equidade.
Eu preciso entender essas promessas com o necessário e devido equilíbrio. Uma das razões de nós existirmos como comunidade é porque isso não desce automaticamente do céu. Isso é resultado de uma reflexão e vivência comunitária, onde as experiências mútuas nos ajudam a entender os planos e os caminhos de Deus. O texto fala de veredas e caminhos. A vereda dos justos, o caminho, os caminhos de Deus. E é exatamente o que estamos procurando esse ano como igreja. Por isso é fundamental, é, na verdade, crucial, que eu e você vivamos unidos o mais próximos possíveis uns dos outros, aproveitando o fato de que somos um grupo pequeno, a fim de que possamos, de fato e em verdade, nos estimular e nos envolver juntos com Deus. É isso que vai produzir sabedoria no nosso grupo. E não uma sabedoria mística. Uma igreja grande, onde há muitas pessoas, nós nos comportamos mais como consumidores do que outra coisa. A gente vai ao culto para consumir ou o louvor, ou a palavra, ou as duas coisas. Mas nós queremos receber. Só que culto, como eu já falei aqui, é doação. Culto é oferta. Cultuar significa ofertar, adorar. Adorar é entregar. Nós não viemos para receber, nós viemos para entregar. E quando nós fazemos isso de forma bíblica e comunitária, tendo os nossos pontos fortes e pontos fracos em comum uns com os outros, aí existe edificação e progresso. O problema é como fazer isso sem causar dano. A gente está estudando isso na escola dominical a partir de hoje. Temos um grande desafio. Encontrar uma maneira de cumprir Tiago 5 de maneira sadia, equilibrada, bíblica, divina, orientada pelo Espírito Santo, sem os desvios da carne, muito menos com a colherzinha de chá do diabo. Como fazer? Esse é o desafio. O texto começa dizendo, se você fizer isso, fizer aquilo, então você vai entender. Então, o caminho, em primeiro lugar, é esse. Eu preciso me dispor a receber de Deus, deixar de lado as minhas opiniões, as minhas convicções, as minhas preferências, as minhas manias, né, para obedecer a Deus, e aí sim, aí então entenderás. Não é essa a promessa? Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Você quer conhecer Deus? Quer saber o que Deus é? O que Ele pensa? Você quer realmente se envolver com Deus? Isso não é impossível. Não é impossível. O agnosticismo diz que sim, Deus pode até existir, mas é impossível conhecê-lo. Não, não é. Não é. É preciso satisfazer as condições. Né? E é por isso que o cântico que nós entoamos antes da mensagem é tão precioso. E ele termina dizendo, quão valiosas, quão especiais, quão preciosas são as tuas promessas, Senhor. Deus promete se revelar, invocar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus vai se apresentar. Ele promete isso. Se você crê na promessa de Deus, ela é tua fortaleza e você vai receber. Agora, existem perigos. Se a equidade é o contrário de iniquidade, o contrário de equilíbrio é desequilíbrio, não é? Imagine um equilíbrio desequilibrado. Né? Isso acontece, isso existe. Na fé, existe. Em nome do equilíbrio, eu rejeito tudo com o que não concordo, mas que está na Bíblia. E é isso, eu tenho falado isso muito, muito. Porque essa é a história da minha vida.
Eu falei que nós somos presbiterianos, né? Então a gente foge dos extremos, isso é saudável, isso é bom, mas muitas vezes a gente usa isso como desculpa para não se consagrar. Estou com um dilema, estou com um problema, tenho que buscar Deus, tenho que orar, jejuar. Não, isso dá trabalho. Nós precisamos ser equilibrados. Aí vem uma tribulação daquelas caprichadas, para te quebrar e fazer você diligentemente buscar a Deus. Nós queremos conforto. Não é errado querer conforto. Deus criou conforto e melhor do que isso. Vou dizer para você. Ele preparou o céu, ou a eternidade, onde nós teremos o quê? Conforto. Entra para o descanso do Senhor. Não é assim que Jesus vai dizer para nós quando Ele voltar? Entra para o descanso do Senhor. Descanso é coisa boa. Descanso é conforto. Nós teremos sim conforto. Deus não é contra o conforto. Ele é contra preguiça. O conforto fora de hora. Não, isso vai dar trabalho. Eu detesto fazer jejum. Pergunta para minha família. Eu fico revoltado de não poder tomar café antes de fazer exame de sangue. O jejum de 1 hora, 1h30. Isso me deixa maluco. Se há outros exames, tipo endoscopia, colonoscopia, meu Deus do céu, misericórdia. Né? É horrível. Eu vou fazer jejum para buscar a Deus? Aí vem aquela tribulação, e aí agora eu faço jejum de horas para buscar a Deus de madrugada. Bem feito. Em nome do equilíbrio, muitas vezes, eu ouço uma orientação da Bíblia e digo, olha, não é bem assim. Tinha até uma propaganda, né, na televisão que falava assim, quando você escutar um vendedor dizer, olha, não é bem assim, você já põe o pé para trás, ele vai te enrolar. E é fato. Se eu pego um mandamento da Bíblia e digo, olha, não é bem assim, a gente precisa ser equilibrado, né? O que eu estou querendo fazer? Fazer prevalecer o meu ponto de vista, o meu interesse, a minha conveniência, a orientação explícita das Escrituras. Você quer um exemplo bem radical? Dízimo. Não é bem assim. Quem nunca ouviu depois de a palavra dízimo, não é bem assim? Todo mundo já ouviu. Né? Mas então eu tenho que... Conheço gente que se ganhar um presente tem que ir lá na loja descobrir quanto ele custou para calcular o dízimo como se fosse um imposto. Dízimo é imposto da fé. Eu tenho um patrão que é assim. É tudo na ponta do lápis. Não. Lógico que dízimo não é isso. Mas também não é o que eu bem quiser. Equidade, equilíbrio. Lembra? Submissão da esposa. Amor do marido. Eu falei da submissão, fala do amor do marido também. Não vem me atacar depois. Né? Outro exemplo, carnalidade. Já ouviu essa palavra? A gente não usa muito entre nós presbiterianos, mas os pentecostais falam bastante. O que é algo carnal? Se alguém perguntasse para mim, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, Weber, o que é carnalidade? O que é uma coisa carnal? Tudo que for pecado nos outros, não em mim. Se é prática dos outros, é carnal. Em mim é equilíbrio. Tá? Nós não podemos ser radicais, a gente precisa ser equilibrado. É lógico que a gente precisa ser equilibrado. Ninguém está contra o equilíbrio. A Bíblia está dizendo que Deus vai nos dar equidade, equilíbrio. Mas qual é o critério que prevalece? Quando eu decido o que é pecado e o que não é, qual é o critério que prevalece? Não é o da palavra, mas é o do eu, das minhas conveniências. Por exemplo,
Idolatria. Nós tivemos uma aula brilhante aqui com o Arthur a respeito de ídolos, né? E o Arthur mostrou por A mais B que todos nós somos idólatras. Todos nós, inclusive teve gente na aula de escola dominical depois, que confessou que tinha ídolo. Eu tenho também, né? Somos idólatras, mas para nós, idólatra é quem se curva diante da imagem, né? Da imagem. A primeira e única vez que eu tive em Aparecida do Norte lá, eu fui lá para ver a imagem, né? Mas dá curiosidade, estupidez. Aí eu cheguei, mas na época era a Igreja Velha ainda, a imagem estava na Igreja Velha, para você ver direitinho a imagem, você tinha que se ajoelhar. Ela foi feita, o lugar foi feito para isso, para você se ajoelhar. Falei, eu não vou dobrar o meu joelho. Então eu fui assim. Os seguranças me tiraram de lá. Lógico. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou vilipendiando, podia ter sido preso. Estou vilipendiando a fé dos outros, só para não dobrar o joelho. Idolatria é muito mais do que simplesmente um gesto do corpo. Né? É uma atitude. Mas idólatras só os outros são. Né? Toda vez que os meus interesses, as minhas opiniões, os meus gostos, os meus apetites vêm antes dos interesses e opiniões do Reino de Deus, eu sou um idólatra de mim mesmo. É por isso que Jesus diz que o nosso eu tem que ser quebrado. Né? Sou idólatra da minha liberdade em Cristo, do meu falso equilíbrio. Quem alguma vez assistiu os debates do Vejam Só, sabe do que eu estou falando. Muitos, não todos, mas muitos dos debatedores do Vejam Só, eles eram idólatras das suas opiniões. A única opinião certa e bíblica é a deles. Né? Romanos 14 é um texto muito importante para o equilíbrio, para a equidade. Lá ele diz, olha, tem gente que não come carne. E tem gente que come carne. Se ambos forem crentes, o que não come carne, não come por causa da fé, e o que come carne, come por causa da fé. Ambos glorificam a Deus. Tem crente que separa dia, os sabatistas, por exemplo, e tem crente que, para eles, todos os dias são iguais. Amém? Ambos são de Deus e fazem por causa de Deus. Um não pode condenar o outro e o outro não pode condenar o um. Cada um tem que ter bem definido na sua mente o porquê faz. Porque se não tiver definido, se tiver dúvida, aí é pecado. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Mas se houver convicção na palavra, amém. Seguimos juntos. Somos de Deus. É a gloriosa e linda diversidade do corpo de Cristo. Aí talvez você vai falar, tá, mas se a gente seguir esse raciocínio, para a gente terminar, tudo é válido? Devemos aceitar tudo? Né? Vamos ponderar e... Não. Existem coisas a serem rejeitadas. E a Bíblia é muito clara quanto a elas. Paulo fala de fábulas e lendas de velhinhas caducas e genealogias sem fim. Está lá em Timóteo. Leia lá as cartas de Paulo a Timóteo e vai falar. Ele fala velhinhas caducas, né? E genealogia sem fim. Discussão inútil a respeito da Bíblia. Estéril, que não leva a absolutamente nada. Rigorosamente nada. Não muda nada. Uma vez eu discuti com um colega de seminário se nós somos corpo, alma, espírito ou corpo e alma. Ele defendia o tricotomista. Não, corpo, alma e espírito. Eu falei, mas é a mesma coisa, matéria e espírito. Não, não é. Primeiro dia de férias, de madrugada, tomando sereno, em julho. Aí eu falei, tá bom, Dana, ok, você me convenceu. Serei um tricotomista a partir de agora. Aí ele se ajoelhou na calçada. Glória a Deus, a luz brilhou. Ele finalmente encontrou a verdade e tal. E eu só olhando para ele. Quando ele levantou, eu falei assim, ok, o que eu mudo agora na minha vida? Como assim? Ué, eu mudei de opinião. Eu era dicotomista, agora sou tricotomista. O que é que eu mudo na minha vida? Nada. E nós estamos aqui no primeiro dia de férias, tomando sereno, discutindo para quê? Isso é uma discussão estéril, inútil.
Existe isso? Existe. A Bíblia manda a gente rejeitar esse tipo de coisa. Em Tessalonicenses, a Bíblia manda a gente fugir de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. Foge. Em Hebreus, capítulo 12, nós devemos rejeitar o pecado que tenazmente nos assedia. Isso a gente tem que deixar para lá. Conversação torpe, todo tipo de comportamento que remeta à carnalidade, ao estilo de vida de quem anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo fala isso em Efésios e fala em Colossenses. Então existem coisas para serem rejeitadas. É em nome do equilíbrio, mas principalmente em nome da santidade e da coerência. Irmãos, o texto de Provérbios nos ensina a buscarmos diligentemente, com esforço, a sabedoria de Deus. E quando nós a recebemos, nós trilharemos o caminho reto de quem vive na sinceridade e na equidade que Deus nos dá. Que Ele nos conduza. Amém.